Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais uma escola bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, que tem como título O Encontro em Jerusalém e os Falsos Irmãos. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. O apóstolo Paulo, acompanhado por Barnabé e Tito, foi para Jerusalém depois de 14 anos de sua conversão, para um encontro pessoal com os líderes da igreja em Jerusalém, para firmar então a base da doutrina do Evangelho de Cristo. Nesta lição, veremos no seu ponto número 1, os objetivos do apóstolo Paulo em Jerusalém. No ponto número 2, identificaremos os ensinos dos falsos irmãos. No ponto número 3 da lição, contemplaremos o ministério paulino, reconhecido pela liderança cristã em Jerusalém. E finalizando então a nossa lição, estudaremos sobre o dom espiritual de discernimento de espíritos. Ponto número 1 da lição. Os objetivos do apóstolo Paulo em Jerusalém. Decorridos 14 anos de sua conversão, o apóstolo Paulo faz uma viagem planejada a Jerusalém, levando consigo os discípulos Barnabé e Tito, para apresentar à liderança da igreja de Jerusalém as doutrinas do Evangelho de Cristo que ele pregava aos judeus e especialmente aos gentios nas igrejas localizadas na Síria, Cilícia, Galácia, Ásia, Macedônia, Acaia e etc. O apóstolo Paulo buscava então nesta viagem consolidar um alinhamento dos ensinos que ele realizava em relação às doutrinas cristãs proclamadas pelas lideranças na igreja de Jerusalém, no caso Tiago, Pedro e João. Considerando que os prosélitos, judeus recém-convertidos à fé cristã, levantaram grandes controvérsias em virtude de Paulo ensinar que a salvação é somente pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, e não pelas obras da lei, e que não havia necessidade da observância da lei de Moisés, especialmente a circuncisão. Gálatas, capítulo 2, versículos 1 ao 2, que é o texto base da lição, diz: 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. E para lá, por causa de uma revelação, e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não ocorrer ou ter corrido em vão. Portanto, o apóstolo Paulo ele foi demonstrar aos líderes da igreja em Jerusalém, no caso Tiago, Pedro e João, que o evangelho que ele pregava aos gentios tinha como base fundamental a salvação pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo e não por obras da lei. Já os judaizantes, que também estavam ensinando em todas as igrejas da Ásia, da Macedônia, da Síria, da Cilícia, que a salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, mas também era necessário a observação da lei mosaica para que houvesse então a salvação, especialmente a circuncisão. Portanto, o apóstolo foi a Jerusalém alinhar com os líderes da igreja de que a pregação do Evangelho de Cristo
a salvação consistia tão somente ser pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, e não por obras da lei. Vamos então para o nosso ponto número 2 da lição. Os ensinos dos falsos irmãos. Os judaizantes, considerados os fiéis nacionais judaicos convertidos ao cristianismo, exigiam que ritos da lei mosaica fossem praticados pelos gentios. Gentios eram os não-judeus, convertidos à fé cristã, tendo como foco principal a circuncisão, que era estabelecida pelo corte do prepúcio do órgão genital masculino, como símbolo da aliança com Deus, de tal modo que todos deveriam ser circuncidados sob a ministração de um judaizante para se tornarem judeus. O apóstolo Paulo, ele chamou a estes que ensinavam tal doutrina como falsos irmãos, que tentavam modificar os ensinos do Evangelho de Cristo e a constranger os demais irmãos, especialmente os gentios, a realizar a circuncisão como requisito para a salvação, retirando-lhes então a liberdade que há em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele refutou tal ensino e demonstrou através de uma testemunha viva, no caso, Tito, que levou consigo para essa viagem de Jerusalém, que era também seu discípulo e que também era grego e que não havia sido circuncidado, e que então este, ou seja, Tito, havia se convertido ao cristianismo pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, sendo este o único requisito para se alcançar a salvação da condenação eterna. Gálatas, capítulo 2, versículos 3 ao 5 diz: Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir, então, à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Nesse sentido, a conversão de Tito ao cristianismo se consolidou pelo arrependimento de coração de seus próprios pecados, crendo pela fé no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para salvar, então, a humanidade, sendo a salvação, então, um dom de Deus. Logo, a circuncisão de qualquer pessoa para a salvação em Cristo Jesus deve ser no coração e não meramente no corte da carne. Em Romanos, capítulo de número 2, versículo 25 a 29, o apóstolo Paulo ele vai dizer exatamente isto. A questão, ou seja, ele vai ratificar, assegurar que a salvação é pela graça, mediante a fé e não por obras da lei. No ponto número 3 da lição, nós vamos então falar sobre o ministério paulino reconhecido pela liderança cristã em Jerusalém. O ministério de Paulo, a partir do autêntico ensino da fé cristã, é inteiramente reconhecido pela liderança da igreja em Jerusalém, que é, no caso, representados aqui pelos líderes Tiago, Pedro e João, onde, sob a imposição das mãos deles,
O dom ministerial de apóstolo de Paulo para os gentios é reconhecido de modo irrefutável. O encontro de Paulo com Tiago, Pedro e João em Jerusalém teve como resultados, em primeiro lugar, a consolidação dos fundamentos de unicidade das doutrinas cristãs. Então, houve aqui uma unicidade dessas doutrinas, de dizer assim, uma sistematização, especialmente na questão da salvação, que foi a missão confiada a Paulo, Barnabé e Tito, designados para a pregação da palavra para os incircuncisos, e de Pedro, confiada a pregação para os circuncisos. Então, neste segundo, ou seja, nesta questão do reconhecimento do ministério apostólico de Paulo, além dessa consolidação dos fundamentos de unicidade das doutrinas cristãs, foi confiada, então, a missão determinada no sentido mais formalizado pelos líderes da igreja, a Paulo, a Barnabé e Tito, a designação para pregar a palavra de Deus para os incircuncisos, no caso, melhor dizendo, aos gentios. E a Pedro foi confiada a pregação para os circuncisos, no caso, os judeus. Como recomendação final, neste encontro de Paulo com os líderes da igreja, eles disseram a Paulo e aos seus discípulos que se lembrassem dos pobres, no sentido da contínua assistência social, não só material, mas sobretudo espiritual. Este foi e sempre será um objetivo da igreja cristã, a assistência, o cuidado aos pobres, não só no sentido material, mas espiritual. A assistência social que a igreja realiza precisa ser contínua, ou seja, continuada. Não pode apenas ficar na esfera de datas promocionais ou datas que são lembrados os pobres. Não. A assistência social deve ser contínua. Gálatas capítulo 2, versículos 6 ao 10 diz assim: quanto aos que pareciam influentes, o que era então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Pelo contrário, reconheceram que mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos, pois Deus que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios, reconhecendo a graça que me fora concedida. Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios, e eles, aos incircuncisos, somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então aqui foi reconhecido o apóstolo Paulo, no seu ministério apostólico. No item número 4 da lição, vamos falar agora sobre o dom espiritual de discernimento de espíritos. Isto porque Paulo chamou a atenção para a questão dos falsos irmãos que estavam distorcendo o evangelho de Cristo, a pregação da doutrina cristã, o ensino da doutrina cristã. E hoje
realmente nós temos, ou seja, perdura na igreja contemporânea também falsos ensinos. E um ponto importante para que esses falsos ensinos sejam identificados é a questão do discernimento de espíritos. O combate aos falsos ensinamentos só serão efetivos se estes falsos ensinos, falsos mestres e espíritos enganadores forem confrontados com a palavra de Deus, que é o nosso referencial e que ela é absoluta, pura e santa. Assim como os bereanos, devemos sempre comparar os ensinos propagados nos mais diversos meios, escritos, falados e midiáticos, com a palavra de Deus. Existia uma igreja na época da igreja primitiva e fazia este confronto entre o que era pregado e ensinado com o que estava escrito na palavra de Deus. E isto está em Atos, capítulo 17, versículos 10 ao 11, que diz assim: logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E os bereanos, a igreja em Bereia, fazia esta comparação de que quem chegava lá e pregava o Evangelho de Cristo, ensinava o Evangelho de Cristo, eles comparavam aqueles ensinos, aquelas ideias proclamadas com o que estava escrito na palavra de Deus. Então, posto isso, vamos colocar aqui o conceito de discernimento de espíritos. Nós podemos conceituar o dom de discernimento de espíritos como a capacidade especial, advinda do Espírito Santo aos crentes, para identificar espíritos que se manifestam através de ações, de pensamentos, de palavras, utilizando-se de pessoas no espectro da operação humana, divina ou satânica. Qual é, então, o propósito? Ou seja, o discernimento de espíritos, ele identifica de que fonte está vindo aquela palavra, aquele ensino. Ou seja, que pode ser divino, pode ser uma ideia humana e pode ser uma ideia satânica. Portanto, nós temos três fontes. Qual é o propósito do dom de discernimento de espírito? A aplicação deste dom no meio da igreja tem como propósito relevante manter o crente e o corpo de Cristo no caminho e na direção dos valores absolutos de Deus e capacitar o crente a discernir, ou seja, o crente em Cristo Jesus, a discernir o caráter espiritual de uma pessoa, não sendo então um dom de percepção natural e muito menos um espírito crítico que procura faltas nos outros. Então, discernimento de espírito como um dom de Deus, um dom sobrenatural vindo do Espírito Santo, ele não é utilizado, vamos dizer assim, ou ele tem a sua ação para, vamos dizer assim, identificar uma percepção natural, uma percepção humana, ou para ser um espírito crítico, procurando faltas, erros nos outros. Não, o discernimento de espírito é um dom de Deus, dado a uma pessoa que crê em Cristo Jesus para identificar que fonte vem aquele ensino. Se é divina
se é humana ou se é satânica. Então, este é o propósito. E como é que nós reconhecemos, então, essa veracidade da profecia do profeta? E o sentido aqui do profeta é o sentido da pregação da palavra, do ensino da palavra. Não é aquela predição, e evidentemente que está inclusa, né? Mas nós vamos aqui dar uma conotação mais direta à questão da pregação da palavra, mas também para se discernir se aquela predição dada por um profeta de um determinado acontecimento, ela é de ordem divina, humana ou satânica. A profecia, ela deve guardar perfeita sincronia com a Bíblia. Toda e qualquer profecia, pregação, ensino da palavra, predição presente ou futura, ela deve estar alinhada com o que a Bíblia Sagrada menciona. Ou seja, estas devem estar sempre condicionadas à palavra de Deus, pois a profecia revela e enfatiza as verdades bíblicas, não acrescentando ou retirando absolutamente nada do que já foi escrito nas Escrituras Sagradas. Mesmo porque a palavra de Deus diz que nada podemos suprimir ou acrescentar para o que já foi revelado nas Escrituras. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 ao 17, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Neste sentido, a profecia também, a pregação da palavra, o ensino da palavra deve ser julgada a sua procedência. A profecia, quando manifestada, ela deve ser submetida a julgamento com bastante prudência, como já mencionei, como os bereanos realizavam, com respeito. Deve ser julgada com respeito, com sabedoria e espiritualidade, pois esta poderá ter como fonte o divino, a mente humana, ou Satanás, como já falei. E a despeito disto, se a fonte for divinamente inspirada, como é o homem que instrumentaliza verbalmente a profecia, esta poderá ser modificada segundo a falibilidade do homem. E por isso mesmo, ela deve ser sempre examinada e julgada quanto ao seu cumprimento e a sua doutrina pela palavra de Deus. João capítulo 1, capítulo 4, versículo 1 ao 6, diz assim: amados, não creem em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Desta forma, reconhecemos o Espírito da verdade
e o espírito do erro. Palavra do Senhor, graças a Deus. A profecia, o ensino da palavra, deve ser investigado seu caráter moral e espiritual. No caso do profeta, a vida moral e espiritual de quem profetiza deve ser investigada, pois é o caráter moral e espiritual do profeta que vai legitimar para o recebimento das revelações da voz de Deus. Somente homens de Deus profetizam segundo a vontade do Senhor Jesus, sem interesses próprios ou escusos. O profeta de Deus só fala o que Deus mandou falar. Observemos com paciência, com respeito e com inteligência o profeta. Mateus capítulo 7, versículos 15 a 23, disse assim o Senhor Jesus: cuidado com os falsos profetas. Ele vem a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês o reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, estará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Palavra do Senhor, graças a Deus. Concluindo, então, a nossa aula de hoje. Nesta lição, identificamos que o apóstolo Paulo foi para Jerusalém para firmar a base da doutrina cristã no preceito de que a salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo e não pelas obras da lei, não necessitando de qualquer acréscimo de cunho ritualístico ou teológico para a salvação. Estudamos também que falsos irmãos estavam a proclamar que, além da crença do sacrifício de Cristo, era necessário que os gentios realizassem a circuncisão ministrada por um judaizante, de forma a obter a salvação e se tornar um judeu. Observamos que o ministério do apóstolo Paulo foi reconhecido pelos líderes da igreja em Jerusalém, inclusive com a imposição de mãos. E finalizando então a nossa lição, estudamos sobre o dom de discernimento de espíritos. Shalom Adonai. Na próxima lição, vamos estudar a lição 5, advertência contra o legalismo. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até a nossa próxima escola bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.